Gente, eu sou a Bárbara Sá do Segredos Entre Amigas e no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês quais foram os meus livros favoritos nos últimos tempos. Eu sei que vocês sempre curtem saber dos favoritos, então eu separei aqui 6 livros de gêneros diferentes pra comentar com vocês. Eu espero muito que vocês gostem, então chega de enrolação e vamos começar. O primeiro, eu não posso deixar de citar Leve-me com Você, da Catherine Ryan Hyde. Eu vou deixar o link da resenha pra vocês aqui no card, vão lá conferir. E, gente, o especial desse livro é que a gente tem uma história emocionante, viagem, muitas coisas que vão se intercalando no meio da trama. E a gente tem aqui personagens muito distintos, mas que ensinam muito pra gente. Eu acho que o essencial e o mais interessante desse livro é que é um livro sobre autoconhecimento, um livro sobre pessoas e um livro sobre mudanças de vida, sabe? Sobre atitudes, enfim. Ele é um livro que motiva a gente, é um livro que faz a gente questionar algumas atitudes que a gente tem nas nossas vidas e também é um daqueles livros que é como um abraço, sabe? Na minha capa da resenha eu falei que ele dá um quentinho no coração, é mais ou menos isso que ele faz, sabe? É um livro que ele te emociona e ele te abraça ao mesmo tempo, ele te acolhe, mas ele também te faz chorar. Então eu amei, eu indico muito a leitura e, gente, é simplesmente sensacional, vocês vão amar também. Outro livro tá aqui no Kindle e é Benjamin, da Tici Pontes. Ele é meio que um spin-off de Dante e a gente vai conhecer a história do Benjamin, que já é um personagem que a gente conhece no primeiro volume. Também tem resenha aqui no canal, vou deixar o link no card e aqui no box de informações pra vocês. E o Benjamin, ele tá casado há um ano com a mulher da vida dele, né? Com a mulher que ele escolheu pra casar, que é a Melissa. E a Melissa é um pouquinho escrota, talvez. Seja aquela pessoa que a gente queira ralar a cara no asfalto quente. E aí o X da questão acontece quando ele tá sentindo algumas dores no joelho aí, né? Já vem há algum tempo e em uma corrida matinal ele acaba caindo, quebrando o joelho e ele descobre que na verdade tava rolando um câncer no osso ali. E aí a vida dele muda drasticamente, porque ele tava casado há um ano, ele tava muito feliz, ele tava, tipo, chegando num ponto bom no emprego e tudo isso vem abaixo quando ele descobre o câncer, ele descobre que ele vai precisar operar, que ele vai precisar fazer quimioterapia e ele é basicamente abandonado pela esposa. Então a gente vai ver aí esse recomeço do Benjamin e o fato de que ele tá vivendo uma vida completamente diferente, todas as questões que ele vai se questionar durante esse processo e também como é que ele vai enfrentar isso. Além das pessoas ao redor dele, o próprio Dante, que é protagonista do livro anterior, a própria Melissa, que é uma mulher que a gente vai tentar entender conforme a trama vai acontecendo, e também outros personagens que vão entrando no decorrer do livro. Eu amei, é um livro curto, a narrativa é muito fluida, é muito leve, e é também desses livros que fazem a gente se questionar sobre algumas coisas e que passam esses ensinamentos. Vocês sabem que eu adoro um drama, né, gente? Então ele é sensacional. Depois tem aqui o 5º volume da série Perdida, que é Desencantada, da Karina Ricci. E o mais interessante desse livro pra mim é a protagonista. A Valentina, ela é uma personagem muito guerreira. Gente, esse cachorro! O interessante desse livro aqui está na protagonista, né? A Valentina, ela é uma personagem muito guerreira, ela é uma personagem que está vivendo uma fase muito complicada da vida dela, depois de algumas mudanças com relação ao pai dela e a nova esposa dele. E aí ela vai encontrar um noivo ali, né? Ela vai encontrar o cara ali dos sonhos dela, só que quando tudo parece que está indo bem, ela sofre um acidente e ela é dada como morta, mas ela não morreu. E aí pra ela voltar, enfrentar todas as pessoas e contar o que aconteceu, a gente vai tentar descobrir quem é que foi que fez esse acidente acontecer, porque na verdade não foi um acidente, sabe? Então ela durante o tempo todo tá ali lutando com unhas e dentes e tentando salvar a si mesma e salvar as pessoas que estão ali ao redor dela. É um romance incrível, eu indico muito. A Karina, ela tem essa ideia de trazer protagonistas fortes, personagens intensas, personagens que a gente se identifica, e eu consegui me identificar muito com a Valentina e eu indico muito essa leitura. Essa série toda no geral é muito boa, mas eu acho que a Sofia, a Valentina e a Elisa são, assim, as características mais fortes da trama e as personagens que dão mais voz e são mais intensas nos seus livros. De sequência, eu volto aqui para o meu Kindle para falar de Estúpida Eu, da Camila Coutinho. Que, gente, é um livro que vai contar a história da Camila Coutinho, é quase uma biografia da carreira dela e não da história dela como pessoa, né? Mas aí a gente vai descobrir como ela criou Garotas Estúpidas, que é atualmente um dos 5 maiores portais de beleza e de famosos do mundo, e como ela
saiu ali de criar um blog pra falar sobre famosos pra ser uma das maiores influencers de moda do mundo. E durante essa trajetória dela a gente vai descobrindo como foi que ela fez, e ela vai dando alguns toques, ela vai falando um pouco sobre como funciona a indústria, não só da moda, mas também dos influenciadores digital, e ela faz isso de uma forma muito didática, sabe? Ela vai colocando, impulsionando quem tá lendo, na verdade. Ela vai falando assim, olha, você tem que fazer isso aqui, mas eu fiz assim, sabe? Você tem que abrir seu olho, você tem que entender, você tem que apresentar seu trabalho, você tem que se colocar ali no lugar, você tem que ter visão, você tem que entender que aquilo ali é um trabalho, que você precisa criar as suas próprias oportunidades, porque as oportunidades não vão bater na sua porta. Então ele é um livro que abre muito sua mente sobre o que você tá fazendo, especialmente se você trabalha com uma empresa que é sua, ou se você trabalha na internet, se você tem alguma coisa relacionada com a internet, ou se você tem alguma coisa, um business seu mesmo que não tenha nada a ver com a internet, sabe? Ele abre muito seu olho sobre o que é que você tá fazendo e como é que você precisa fazer. Na verdade não é meio de, você tem que fazer desse jeito, mas ela te dá meio que uns nortes pra você criar a sua própria estratégia. Então isso é muito bacana. Eu tava esperando que fosse um livro completamente diferente e eu fui muito surpreendida e eu amei. Sério, gente, eu indico muito a leitura, foi sensacional. O outro que eu indico muito e tipo entrou nos favoritos também foi Outlander. Esse aqui é o primeiro volume. Olha quanto quote. Gente, eu tava morrendo de medo de ler esse livro porque, né, é um livro muito grande. Mas quando eu peguei, assim, o começo eu confesso que foi um pouquinho lento, até tipo a página 80, assim, foi meio lento, mas depois que o livro engrenou, cara, eu não consegui parar. Os protagonistas são muito intensos e a gente consegue sentir muito na pele o que eles estão passando ali. A gente tem uma protagonista que viaja dos anos 50 para o século 17 e ela vai descobrir coisas loucas lá e ela vai pra uma realidade completamente diferente da realidade que ela vivia. Ela deixa o marido aqui e chega lá, ela vai conhecer um guerreiro que é mais novo que ela e que tá fazendo com que o coração dela acenda de uma forma diferente. A gente vai observar toda essa trajetória deles dois. Eu amei a trama. A série ela é muito de acordo com o livro, tem uma série também, e ela é muito de acordo com o livro, assim, e é um livro que é muito visual, a gente consegue enxergar muitos pontos da trama e outros pontos ficam meio que ocultos porque a gente não tem muita noção do que tá acontecendo. Então eu acho que assistir a série e ler o livro é muito interessante porque essas coisas que ficam ocultas, pelo menos pra mim, eu não conseguia visualizar muito bem, eu consegui visualizar muito bem na série, até porque, né, era pra ver mesmo. Mas, gente, no geral, eu amei a leitura, eu tô super ansiosa pelos próximos volumes e eu tenho certeza que eu vou gostar pra caramba, porque esse primeiro aqui já foi um tapa na minha cara. E por último, mais ou menos importante, 2 livros que eu li numa sentada só e que foram praticamente estudos, gente. Enquanto eu li, eu tava fazendo resumos, que são os livros do Austin Kleon, que é Roube como Artista, o primeiro volume, e o segundo volume é Mostre Seu Trabalho. Em Roube como Artista, ele basicamente fala que nada se cria, tudo se copia, mas que você tem que ter um olhar na hora que você vai copiar as coisas, e que você não pode copiar as coisas apenas de uma pessoa. Você tem que ver tudo ao seu redor e aí você junta tudo aquilo pra criar a sua coisa, ou no caso, para copiar a sua coisa. E é muito bacana porque ele divide, né, os ensinamentos dele em 10 tópicos, e em cada tópico ele vai falar um pouquinho sobre um assunto. E, gente, ele é muito didático, ele traz exemplos muito interessantes, tipo assim, ele rascunha muito, ele fala muito sobre a vida dele e sobre coisas que aconteceram com ele, como ele levou isso como ensinamento, então é bem bacana. A sequência é Mostre Seu Trabalho, e nesse aqui o Austin, ele vai explicar como vender o que você criou aqui em Roube como Artista, porque é uma das dúvidas mais frequentes, especialmente de quem cria arte, sabe? Então ele vai meio que mostrar como você apresenta o seu trabalho, como você faz com que o público entenda o seu trabalho e compre também. Então é bem bacana, eu gostei muito dos 2 livros. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo falando sobre eles dois, comenta aqui que eu vou adorar saber. E esses são os livros que foram os meus favoritos nos últimos tempos. Você já leu algum deles? Algum deles também entrou na sua lista de favoritos? Comenta aqui que eu quero muito debater sobre esses livros. Eu acho que os conteúdos deles são muito especiais e eu vou adorar conversar sobre eles com vocês nos comentários. Se você gostou desse vídeo, clica no joinha pra mim, se inscreve no canal pra não perder as novas atualizações e segue a gente nas nossas redes sociais. Todos os links estão aqui no box de informações. Eu te espero no próximo vídeo. Um super beijo e até lá! Tchau!